Oi, galera, bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de matemática, revisando do livro do módulo 1, certo? Vamos aqui. Aqui vocês tiveram aula presencial, certo? Todo isso aqui a gente vai só fazer uma revisão para vocês se aperfeiçoar mais. Vamos falar aqui sobre a centena, né? Quando a gente forma 100 unidades, pode ser de qualquer objeto. E aqui eu vou representar como classe das unidades simples, né? Que tem a primeira ordem, que é a unidade, a segunda ordem é a dezena e a terceira ordem é a centena. No caso aqui é o número 125. Aí trabalhamos também o antecessor. É o número que vem antes de qualquer outro número. Por exemplo, o que está circulado, o 23, o que vem antes dele, o 22. E vem o sucessor, que é o que vem depois. Por exemplo, 24, o sucessor dele vai ser o quê? 25. Aí trabalhamos também o que é maior que, esse sinal aqui, ou menor que. Por exemplo, o número 18 e o número 5, então quem é o maior aqui? Se é o 18, eu vou representar através desse sinal aqui, ó, maior que. E aqui o 15, ele é menor que 30, então eu vou usar esse sinal, menor que. Aí trabalhamos também a ordem crescente, que a tia deu até exemplo, é como se você fosse subir uma escadinha, né? Aqui eu passei a partir do número 10, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, assim vai infinito. E a ordem decrescente é como se eu estivesse descendo a escadinha, da mesma forma. Por exemplo, do 20, 19, 18, 17, 16 e 15. Eu vou voltando, ok? E também trabalhamos o que é par ou ímpar. Os números pares ou ímpares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quem é par aqui, ó? O 1, ele não forma par. Então, 2. O 3 não forma par, aí vem o 4. Aí vem o número 6. Vem o número 8. Vem o número 10. O 12. O 14 e o 16. Você, de um número para o outro, você vai pular 2 númerozinhos. Aí aqui no fato seria os números ímpares. Por exemplo, 17, já 18 é par, aí vem 19, 20 é par, aí o 21 é ímpar, 22, aí 23 vai ser ímpar, aí 24, 25 vai ser o ímpar, 26 e o 27 vai ser o ímpar, o 28 e o 29 vai ser o ímpar, certo? Agora, ó, sobre os números ordinais. Nós sabemos que os números naturais é o que o normal, 1, 2, 3, 4, 5. E os números ordinais, ele representa dessa forma. Por exemplo, primeiro, aqui, décimo, terceiro. Quando chega aqui no 30, eu vou falar o quê? Trigésimo, aqui é o segundo, 35º, quadragésimo, 11º e o 8º. Depois do número 10, gente, ó, vocês vão como se fosse colocar o número 10 normal, só que vocês vão sempre acrescentar essa bolinha lá em cima, certo? E aqui é a maneira como vocês falam sobre os números ordinais. Agora vem a adição com reagrupamento e sem reagrupamento. Por exemplo, aqui, essa aqui é com reagrupamento. Eu fiz uma continha normal, só que nessa daqui eu emprestei um número para o outro. Vamos lá. 7 mais 8 dá 15, então eu emprestei o número 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. E sem reagrupamento, eu faço a continha normal sem precisar emprestar nenhum número, certo? Ó, 6 mais 2, 8. E 2 mais 3, 5. Agora vamos para a subtração sem reagrupamento e com reagrupamento. Aqui na subtração sem reagrupamento, eu fiz normal, ó, 2 para 6, 4 e 6 para 8, 2. Não precisei pedir emprestado nada. Agora nessa outra aqui, ó, por exemplo, como o número 2, ele vai ser maior do que 6, eu vou falar como se fosse 12. Então eu vou dizer o quê? 6 para 12 dá 6. E esse número 1 eu vou emprestar para o 5. 5 mais 1, 6. E eu falo 6 para 9, 3.
E aqui representa o quê? A primeira parcela minuendo, a segunda subtraindo e o resultado é esse aqui, resto ou diferença. Nada demais, as duas aqui são as parcelas e o restante aqui é a soma ou total, né? Que quando nós somamos, ok? Aí vem agora as figuras geométricas espaciais. Aqui é como que seja uma bola. Gente, eu não sei desenhar, mas acho que ficou legal. Então, eu vou representar ele como figuras espaciais. Ela vai ser o quê? Esfera. Aqui é como que seja o retângulo, mas na figura espacial ele se torna sendo paralelepípedo. Aqui é um cilindro, é qualquer objeto daquele que vocês verem que enrola, ele é o cilindro. Aqui é a pirâmide, normal. E esse aqui, parecido com aquele chapeuzinho de aniversário, aquele negócio, se chama cone. E o quadrado, que ele vai ser aqui na figura espaciais, o cubo, certo? Então aqui, gente, cada coisa que eu expliquei aqui, vocês vão dar uma lida no livro de vocês, que a gente vai fazer a provinha através desse assunto, ok? Bye! 너는 내 삶에 다시 뜬 햇빛 어린 시절 내 꿈들의 재림 모르겠어 이 감정이 뭔지 혹시 여기도 꿈속인 건지 꿈은 사막의 푸른 신기루 난 깊은 곳에 아프리오리 숨이 막힐 듯이 행복해져 주변이 점점 더 투명해져 저기 멀리서 바다가 들려 꿈을 건너서 숲을 너머로 선명해지는 그곳으로 가 Take my hands now You are the cause of my euphoria Yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Euphoria Yeah, 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 yeah. Close the door now When I'm with you I'm in utopia 모두 나처럼 지워진 꿈을 찾아 헤맸을까 운명 같은 하나 말과 달라 아픈 너의 눈빛이 나와 같은 것을 보는 걸 When you please stay in dreams yeah 저기 멀리서 바다가 들려 꿈을 건너서 숲을 너머로 선명해지는 그곳으로 가 Take my hands now You are the cause of my euphoria Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Euphoria Yeah, 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 yeah. Take my hands now You are the cause of my euphoria 모래바닥이 갈라진대도 그 누가 이 세계를 흔들어도 잡은 손 절대 놓지 말아줘 제발 꿈에서 깨어났지만 저기 멀리서 바다가 들려 꿈을 건너서 숲을 너머로 선명해지는 그곳으로 가 Take my hands now You are the cause of my euphoria Gente, vamos agora para a aula de ciências, do livro módulo 1, certo? Vamos começar vendo o que é astronomia, que é a ciência que estuda os astros do universo. Os astros do universo são as estrelas, os planetas, os satélites naturais, como outros corpos celestes, que são os meteoroides e cometas.
As estrelas são astros do universo que emitem luz própria, sendo chamado assim astros luminosos. O Sol é a estrela mais próxima da Terra e que ilumina o nosso planeta. Os planetas são astros do universo que não possuem luz própria e que se movimentam ao redor de uma estrela. Aí vem os satélites naturais, que é o Sol, que é uma estrela, a Terra, que é um planeta, a Lua é classificada como satélite natural da Terra. Os satélites naturais não possuem luz própria e se movimentam ao redor do outro astro como um planeta. Os planetas que formam o sistema solar possuem satélites naturais conhecidos como luas. A Terra apresenta apenas um satélite natural, a Lua. E Júpiter, 79 luas, Saturno, 62 luas, Marte, 2 luas, Urano, 27 luas, Netuno, 14 luas. Já os satélites artificiais são enviados ao espaço para auxiliar nas pesquisas sobre a Terra e outros astros do sistema solar. Os satélites artificiais da Terra podem ser classificados em satélites meteorológicos, satélite de comunicação e satélite de navegação. O meteorológico ele é utilizado para investigar as condições do tempo na Terra. O de comunicação para distribuir sinais de internet, de telefonia e de televisão na Terra, e de navegação é utilizado por sistemas que localizam pessoas e veículos na superfície da Terra, como que se fosse um GPS. Existem outras maneiras de representar o planeta Terra, como o globo terrestre e o planisfério terrestre. O globo terrestre é que melhor representa o formato aproximadamente esférico da Terra. Nele é possível representar os continentes, os mares e os oceanos. Aí vem também os mapas, que é outra maneira de representar a Terra. Eles possibilitam fazer uma representação plana da superfície terrestre, permitindo que o usuário possa observar todos os continentes ao mesmo tempo. Aí o planisfério terrestre, conhecido como mapa mundi, representa toda a superfície terrestre de maneira planificada. Aí vem o movimento de rotação da Terra, que os astros do sistema solar estão em constante movimento, os planetas giram ao redor do Sol e ao redor de um eixo de rotação. Os dias e as noites ocorrem por causa do movimento que a Terra realiza em torno de si mesma. O movimento de rotação, à medida que a Terra gira em torno do seu eixo, uma porção do planeta fica voltada para o Sol. A outra porção da Terra fica em uma posição contrária, que não recebe luz solar, ou seja, quando é noite. Aí o movimento de translação da Terra. A Terra realiza o movimento cíclico ao redor do Sol, conhecido como movimento de translação. A trajetória é conhecida como órbita. Para dar uma volta completa ao redor do Sol, a Terra leva aproximadamente 365 dias. Aí vem as rochas e os minérios. O planeta Terra é formado por camadas superficiais da Terra, que chama crosta terrestre, possui de 7 a 70 km de espessura. Os minerais são compostos por sólidos encontrados naturalmente no ambiente. Os minerais são formados por rochas, granitos, calcário. Calcário representa a rocha formada pelo mineral calcita. E o granito é uma rocha constituída por diferentes minerais, como mica, feldspar e quartzo. É uma rocha rígida usada em pisos e pias. Os principais minérios do Brasil são o ferro, bauxita, manganês, nióbio, cobre e ouro. Aí vem a formação do solo. O solo é encontrado na superfície da crosta terrestre, conhecido como chão ou terra. Vem o subsolo, onde achamos minérios, reservas de petróleo e até mesmo a água. Aí vem os solos e os seres vivos. Aí, no caso, vem o solo, as características do solo. Os solos e os seres vivos podem relacionar com o solo de diferente maneira. Alguns seres vivos utilizam o solo para obter alimento ou como abrigo. Outros fixam o solo e dele absorvem águas e nutrientes. E há também seres vivos que constroem abrigos sobre o solo. Aí vem depois o solo, sobre as características do solo.
o solo é formado por diferentes partículas como areia, argila, calcário e matéria orgânica. A quantidade dessa partícula interfere na cor do solo. Aí vem a textura do solo, que são as partículas de areia e de argila que formam o solo, possui diferentes tamanhos. Assim, dependendo da quantidade dessas partículas, o solo apresenta texturas diferentes. As partículas de argila são menores do que as partículas de areia, e as partículas de areia são maiores do que as partículas de argila. Aí vem a porosidade do solo. Quando menor o tamanho das partículas que compõem o solo, menores os espaços elas entram entre elas. Assim, menor será a porosidade do solo. Aí vem permeabilidade do solo. Capacidade do solo de deixar passar água é chamada permeabilidade. O tamanho e a quantidade dos poros do solo interferem a passagem da água por ele. Assim, podemos dizer que a permeabilidade tem relação com a porosidade. Aí tem as características do solo, né? E vem o solo e a agricultura. O solo ele é utilizado pelo ser humano de diferentes maneiras. A agricultura é a atividade de cultivar plantas. Ela envolve técnicas de preparo do solo para plantio com a apresentação de imagens. O cultivo de plantas é uma das principais atividades econômicas do Brasil e é praticado pelo ser humano há milhares de anos. Aí vem técnicas de cultivo do solo. Para que as plantas se desenvolvam adequadamente, o solo precisa ser fértil, ou seja, apresentar a quantidade adequada de ar, de água e nutrientes. Algumas técnicas ajudam a manter as condições do solo adequadas ao cultivo das plantas, como a aração, a adubação, a irrigação e a drenagem. A aração é uma técnica que consiste em revirar o solo, abrindo espaço para facilitar a entrada da água e de gás e oxigênio. A adubação é uma técnica que consiste em adicionar nutrientes ao solo por meio de adubos. Os adubos químicos são produzidos em indústrias e adubos orgânicos são de origem natural, como fezes de animais e restos de vegetais. Aí vem a irrigação, que é uma técnica que consiste em adicionar água ao solo de maneira controlada e em quantidade suficiente para o desenvolvimento adequado das plantas. Existem diferentes tipos de irrigação. Na irrigação por gotejamento, são tubos que levam a água até o próximo à raiz das plantas, onde é liberada em gotas. Na irrigação por aspersão, jatos de água são lançados sobre todas as plantas, simulando a chuva. Aí vem a drenagem, que é uma técnica que consiste em retirar o excesso de água do solo, e isso pode ser feito com escavações no terreno, por onde a água escorre, e pela construção de rede de canais que escolhem a água em excesso do solo. Tudo isso passa por um tratamento, né? Aí vem a pecuária, né? A pecuária é a atividade de criação de animais para diferentes fins. Assim como a agricultura, a pecuária também se baseia em uso do solo, que fornece alimentos aos animais e espaço para a criação. No Brasil, a pecuária pode envolver a criação de diferentes animais, como bovinos, suínos, aves, ovinos, que é carneiros e ovelhas, caprino, cabras e bodes, e bubalinos, que são os búfalos. A criação desses animais fornece alimentos aos seres humanos, como carne, ovos e leites, e diferentes matérias-primas, como lã e couro, utilizadas na produção de roupas e de calçados. Por exemplo, a pecuária pode ser intensiva ou extensiva. Pecuária extensiva. Na pecuária extensiva, os animais são criados soltos em grandes áreas e se alimentam das portagens existentes no local. Das pastagens existentes no local. A pecuária intensiva, os animais são criados confinados, ou seja, fechados em pequenos espaços onde recebem alimentação específica, que é a ração. Aí depois vem a degradação do solo, aí vem a erosão, que é um processo que ocorre naturalmente, mas pode ser intensificado se o solo for utilizado de modo inadequado. Nesse processo, as partículas do solo são carregadas de um local para outro, principalmente pela água da chuva e pelo vento. O solo que aparece na fotografia acima apresenta rachaduras e buracos. São as características comuns de solos que sofreram erosão, principalmente por ação da água das chuvas.
Em alguns casos, ocorre a formação de grandes buracos nos solos, conhecido como vossoroca. Aí vem as queimadas. Para praticar agricultura e a pecuária, muitas vezes o ser humano retira a vegetação de uma determinada área, que pode ser feito, por exemplo, por meio de queimada e desmatamentos. Aí vem a contaminação do solo. Não são apenas as atividades realizadas diretamente no solo que podem degradá-las. Os resíduos solos que são depositados inadequadamente sobre o solo, como nos lixões. Quando descartada inadequadamente no ambiente, os resíduos produzidos em indústrias podem contaminar o solo. Realmente essa fumaça aqui, ela contamina e faz muito mal para a saúde. Aí vem os agrotóxicos, são produtos utilizados em plantações para eliminar insetos ou outros seres vivos que causam prejuízos às plantas. Eles podem se acumular no solo e causar a morte de seres vivos que nele vivem. Essas substâncias são prejudiciais à saúde dos seres humanos. 이 밤이 지나면 날 볼 수 없을까 봐 두려워 한없이 투명한 그 눈빛도 너무 익숙해진 그 촉감도 나를 보며 웃었던 얼굴도 이제 너를 다시 볼 순 없을까 나의 하루하루에 네가 있고 너의 하루하루에 내가 있어 저 달이 지고 해가 떠오르면 나와 함께했던 넌 없을까 내 눈을 감으면 함께했던 시간들이 떠오를 것 같아 내 눈을 감으면 또 행복했던 추억들만 생각날 것 같아 내 눈을 감으면 함께했던 시간들이 떠오를 것 같아 내 눈을 감으면 또 행복했던 추억들만 생각날 것 같아 이 밤이 지나면 널 볼 수 없을까 봐 두려워 이 밤이 지나면 Por aqui, gente, fica a nossa aula. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo bem especial para vocês, gente. Tchau!